Olá! Neste vídeo serão resolvidas questões da banca IBFC sobre estruturas lógicas, lógica de argumentação, lógica sentencial ou proposicional e lógica de primeira ordem. Esses são conteúdos previstos no edital do processo seletivo IBGE 2023. Na descrição do vídeo vocês encontrarão as questões em formato PDF, caso queiram resolver primeiro. Dois dos métodos de raciocínio lógico mais comuns são a indução e a dedução. Considere as afirmações na tabela abaixo. À esquerda, 1. Cães, gatos e macacos têm coração. 2. Cães, gatos e macacos são mamíferos. Conclusão 1. Mamíferos têm coração. À direita aqui da tabela, proposição 1, todo mamífero tem um coração. 2, todos os cães são mamíferos. Conclusão 2, todos os cães têm coração. A partir das conclusões 1 e 2, assinale a alternativa que as caracteriza corretamente com respeito ao método que as fundamenta. O que precisamos saber para resolver essa questão é exatamente a diferença entre dedução e indução. Uma das formas de diferenciar é que característica da dedução, ele vai do todo para a parte. Na verdade, ele parte de premissas que já são norma de verdades universais e tira alguma conclusão que já estaria até implícita ali dentro. Então já vou adiantar aqui, aproveitar que eu estou explicando e já falar. Essa sentença aqui, 2, tá aqui do lado direito, ela é exatamente um exemplo de dedução. Olha só, verdade universal. Todo mamífero tem coração, um todo. Todos os cães são mamíferos. Também consideramos um todo. Aí tira a conclusão de parte. Todos os cães têm coração. Então, um belo exemplo aí do que é dedução. Bom, mas indução, o que caracterizaria a indução? Mais ou menos o contrário. Você parte ou vai a partir de partes, que não são necessariamente verdades absolutas, são observações, que em sequência te levam a alguma conclusão de um todo. E também, sem me estender, aqui do lado esquerdo nós temos um exemplo de indução. Olha só, cães, gatos e macacos têm coração. Não estamos dizendo que são todos mamíferos, então é uma coisa um pouco mais restrita. A do 2, cães, gatos e macacos são mamíferos. E aí ele quer concluir que todos os mamíferos têm coração. Então, isso é um exemplo de indução, que já resolve a questão, né? Então, nessa ordem, a conclusão 1 é uma indução e a conclusão 2 é uma dedução. E o gabarito está, então, na letra B. O tipo de raciocínio que utiliza-se da regra do argumento e sua premissa para se chegar a uma conclusão é... Bom, aqui a gente está trabalhando com a questão da dedução. A dedução é quando vai do todo para a parte. Normalmente parte de verdades universais e tira a conclusão disso. Então ele parte da regra do argumento e chega a uma determinada conclusão. Então aqui basicamente era só saber a teoria e essa é uma das formas de conceituar dedução. Dentre as alternativas, o único termo que não representa um tipo de raciocínio lógico é... Bom, as mais comuns, né, que a gente já diretamente sabe que são, sim, termos dentro do raciocínio lógico, a dedução e a indução. Eu vou marcar que essas duas com certeza são. Poderia gerar dúvida que a letra A e a letra B, abdução e assimilação. Mas, sem me estender, a abdução é também considerado um tipo de raciocínio lógico. Só para exemplificar, a gente considera algo como se fosse verdade e que explicaria alguma hipótese. Dá um exemplo aqui. Vamos imaginar que eu parto do pressuposto que todos os computadores da marca Y estragam. Isso explicaria porque o meu computador, que é da marca Y, estragou. Essa é mais ou menos a lógica da abdução. Então, sobrou aqui, como sendo gabarito, o termo que não representa raciocínio lógico, a assimilação.
Assimilar algo, na verdade, é quando você se apropria de um conhecimento, junta com o que você já sabe, entende, enfim. Não tem necessariamente ou não é um tipo de raciocínio lógico. Então, o gabarito aqui dessa questão está na letra B. Se os valores lógicos de duas proposições são falsos, então é correto afirmar que: letra A. O valor lógico da disjunção entre as duas proposições é verdade. Eu escolhi esse exercício porque, na verdade, ele me dá a oportunidade de revisar a maior parte dos conectivos. O que é disjunção? Vou colocando aqui ao lado, tá? Disjunção é o conectivo OU. Muitas vezes representado com um símbolo como se fosse um V, assim para cima. O que caracteriza o OU? Em geral, a gente decora isso. Que ele só é falso se todas forem falsas, se todas as proposições simples que a compõem forem falsas. Bom, o que o exercício está dizendo aqui? Que eu tenho duas proposições falsas. Vou deixar aqui destacado. Então, se eu fizer a disjunção falso ou falso, é o único caso em que a disjunção se torna falsa. Todas são falsas. Só que a letra A está dizendo que o valor lógico seria verdade. Então, está errado o que se afirma a letra A. Não é o gabarito. Letra B. O valor lógico da conjunção entre as duas proposições é verdade. O que é a conjunção? Conjunção é o conectivo E, em geral representado assim. Mais ou menos um circunflexo. O que caracteriza a conjunção? Que só é verdadeiro se todas forem verdadeiras. Todas as proposições simples que a compõem, tá? Bom, aqui está dizendo que são duas falsas, né? Lá no enunciado. E a letra B está dizendo que o valor lógico da conjunção seria verdade. Não, com certeza não. Se tiver uma falsa, já não é verdade. Então, também está errado que afirma a letra B, não é o gabarito. Letra C. O valor lógico da condicional entre as duas proposições é verdade. A condicional seria aquele se então. Normalmente representado por flechinhas assim, tá? Então, o que tem como regra da condicional? Cai bastante, tá, em concursos. Que ela só é falsa se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Fora isso, ela vai ser verdade. E olha só, estamos partindo aqui lá do enunciado inicial de duas falsas. Então, ela não é exatamente essa situação que tornaria a condicional falsa. Duas falsas geram na condicional uma resposta que é verdade. É exatamente o que está afirmando a letra C. Ele fala que se eu partir daquelas duas falsas, o valor lógico da condicional será verdade. Isso sim, está correto. O gabarito está na letra C. Mas vamos ver por que a letra D está errada. O valor lógico da bicondicional entre as proposições é falsa. A bicondicional seria aquele conectivo C e somente C. Normalmente representamos com seta, mas para os dois lados. O que caracteriza? Ela é verdadeira sempre que as duas proposições que a formam são iguais. Ou seja, como lá no enunciado inicial são duas falsas, torna um resultado verdadeiro. Assim como duas verdadeiras também. Só que a letra D fala que o valor lógico da bicondicional, partindo de duas proposições falsas, seria falsa. Por isso está errada. Claro, não poderia estar certa, porque já temos um gabarito, mas foi possível pelo menos verificar e relembrar a regrinha. Então, reforçando, a nossa resposta gabarito está na letra C. De acordo com a afirmação, se hoje é sexta-feira, então amanhã estarei de folga, desta forma, a equivalência dessa afirmação corresponde a... O raciocínio lógico proposicional tem algumas regras de equivalência. O que significa equivalência? Que se montar a tabela verdade de uma ou a tabela verdade da outra, essas tabelas ficam iguais. Mas a gente não vai montar a tabela verdade, a gente vai decorar algumas regras. Em especial, aqui nós temos a condicional, se, então. Seria o P implica que, tá? Pode ser com uma setinha ou com duas, assim.
Bom, as condicionais, as equivalências da condicional podem ser lembradas da seguinte forma. Uma delas é, você inverte os lados e nega as duas. Então, se P implica Q, o não Q implica o não P. Essa é uma delas. Outra, e é legal saber as duas, é que eu posso negar a primeira, trocar a condicional pelo ou e manter a segunda. Então, essas são duas regrinhas que eu sugeriria que você tentasse decorar. Elas ajudam a resolver as questões, como essa daqui, por exemplo, vai nos ajudar. Então, quando ele fala, se hoje é sexta-feira, eu vou chamar isso aqui de P. Hoje é sexta-feira. Então, amanhã estarei de folga. Então, amanhã estarei de folga. Amanhã estarei de folga é o quê? E uma das formas de negar é a de cima. Não sabemos aqui ainda, eu poderia olhar uma por uma, qual delas está sendo usada, se é a primeira ou a segunda. Mas só por curiosidade, como é que ficaria as duas? Aí depois eu encontro qual delas aparece as alternativas. Se eu inverto a primeira, amanhã não estarei de folga. Mas aí eu estou transformando ela em outra condicional. Então, se amanhã não estarei de folga, então... E nega a segunda também, tá? Troca a ordem negando as duas. Então, hoje não é sexta-feira. E essa já poderia ser a resposta, poderia ser o gabarito. Só se vocês vão observar que não tem essa afirmativa aqui. Tem que ser nessa ordem, tá? Então, vamos partir para a segunda. Como é que ficaria essa segunda aqui? Inverte a primeira. Hoje não é sexta-feira. Troca o condicional, o implica, pelo ou. E a segunda você mantém. Amanhã estarei de folga. E essa nós temos. Né? Na verdade, o gabarito dessa questão está na letra C. Exatamente o que está escrito ali. Hoje não é sexta-feira ou amanhã estarei de folga. Então, percebam que foi possível resolver essa questão simplesmente conhecendo a regra pronta da equivalência da condicional. De acordo com a lógica de proposição, a negação da frase se Paula estudou, então foi aprovada no concurso, equivale a... Temos aqui, então, a negação, que possui regras prontas. Nesse caso, queremos a negação do se então, negação do implica. Bom, se eu tenho, então, o P, que implica que... condicional, a negação dela será você manter a primeira, trocar o implica pelo e negar a segunda. Lembrando que são regras, a gente poderia provar montando a tabela verdade de um e de outro e mostrar que são iguais, mas não vale a pena. O legal é a gente decorar isso daqui e matar a questão rapidamente. Então vamos considerar aqui, se Paula estudou. Então minha proposição P, Paula estudou. Então foi aprovada no concurso. Proposição Q foi aprovada no concurso. E aí nós temos então o P implica Q. Qual vai ser a negação disso? Vou manter a primeira, trocar o implica pelo E e vou negar a segunda. Então, se eu vou manter a primeira, voltando aqui para as expressões, Paula estudou. E eu nego a segunda. Foi aprovada. Não foi aprovada no concurso. Está aí. Já temos, inclusive, o gabarito. Ele está na letra B. Paula estudou e não foi aprovada no concurso. Questão resolvida simplesmente conhecendo a regra pronta da negação da condicional. Vou deixar na descrição do vídeo o link para aulas completas de raciocínio lógico proposicional, com todas as regras, com mais exemplos, caso queiram entrar e
aprofundar um pouco mais nisso que a gente está passando aqui. Se todo trabalhador é registrado e todo paulista é trabalhador, então é correto afirmar que uma sugestão para trabalhar com questões que envolvem todo é através de diagramas, como se fossem conjuntos mesmo. Quando ele fala que todo trabalhador é registrado, se a gente criar um grupo chamado registrado, para facilitar, vou chamar só de R. Dentro dele, nós vamos ter os trabalhadores, que eu vou chamar de T. Veja, todo trabalhador é registrado, porque todo grupo de trabalhadores está dentro do grupo R. Se eu vou chamar a atenção para uma coisa que às vezes pega em concurso, posso garantir que tem elementos aqui que são registrados e não são trabalhadores? Gente, pode ocorrer, mas também não posso garantir. Porque se a gente considerasse que o R é igual a T, também seria verdade que todo trabalhador é registrado. Mas, em geral, nos exercícios, a gente desenha dessa segunda maneira. Mas sempre com cuidado, que se afirmar que é certeza que há pessoas registradas que não são trabalhadoras, essa afirmativa estaria errada. Porque certeza não é. Pode ocorrer. Tá bom? Então, só fiquem atentos a isso, é um detalhe, mas às vezes ajuda aí caso apareça algo assim, bem parecido no concurso de vocês. Mas tá, vou trabalhar com esse segundo desenho aqui, tá bom? Então, todo trabalhador dentro do grupo dos registrados, então há possibilidade de ter sim registrados, não dentro dos trabalhadores. Pela mesma lógica, fala que todo paulista é trabalhador. Vai ficar pequeno aqui, tá, gente? Desculpa. Vou criar um grupo P dentro do grupo T, para ser os paulistas. Mesma lógica, né? Poderia ter elementos aqui dentro do T que não está no P, ou não ter. Não tem problema, mas é possível. E é aí que nós vamos resolver a questão. Quando ele fala que todo registrado é paulista, está errado. Eu posso ter elementos aqui dentro dos registrados que não estão dentro do paulista, que é esse menorzinho ali dentro, tá? Não pode haver trabalhador que não é paulista? Pode haver, não posso afirmar com certeza. Estaria num pedacinho aqui dentro do T, mas não dentro do P. Pode haver registrado que não é trabalhador. Sim, aqui ó, nessa parte aqui, fazer um xizinho. Aqui eu posso ter registrados que não são trabalhadores. Já temos até o gabarito, é a letra C. Mas o que está errado nas demais? Todo trabalhador é paulista. Né? Na verdade, poderia, é uma possibilidade, mas não posso afirmar isso com certeza. Porque eu posso ter trabalhadores fora do grupo paulista, que é esse menorzinho ali dentro. Não pode haver registrado que não é paulista. Claro que pode, aqui, ó. Toda essa parte aqui poderia ser registrado, ou mesmo aqui dentro do T, paulista é o grupo menor. Enfim, temos aqui o gabarito que está na letra C. Seja a afirmação. Todos os estudantes do Colégio Pedro II foram aprovados no concurso da Receita Federal. Então, a negação dessa afirmação corresponde a... Existe uma tabelinha ou uma sequência de regras que é a negação do todo, do nenhum. Eu vou até colocar aqui ao lado, eu acho muito importante, se puderem, decorem. Olha só, a negação do algum é nenhum. A negação do nenhum é algum. A negação do todo é algum não. E a negação do algum não é todo. Nós estamos aqui com todos. Então, qual que é a negação do todos? Algum não. Não precisa estar com essas palavras, mas na verdade, se a gente quer negar que todos passaram, se um não passou, já é negação. Então vamos ler que nós temos isso aqui. Quando ele fala na letra A, todos os estudantes não foram aprovados. Não, muita gente erra até por isso. Acha que a negação do todos é todos não, que seria o nenhum. Não é verdade, basta que um não seja. Então a letra A não é a resposta. Existem estudantes do Colégio Pedro II que não foram aprovados. Sim, é isso que nós podemos afirmar. Tem pelo menos um, né, que não foi aprovado e já nega o todo. Por isso o gabarito está na letra B. Mas vamos analisar as demais. Existem estudantes do Colégio Pedro II que foram aprovados no concurso da Receita Federal. Não posso afirmar. Algum não, inclusive pode ser que nenhum. É uma possibilidade. Então não posso afirmar com certeza que algum foi aprovado. Nenhum dos estudantes foram aprovados. Mesma história. Basta lembrar que a negação do todos é algum não. Né? E nesse caso está como existem alguns que não. Gabarito, letra B.
Com isso, fechamos mais um vídeo de preparação para o processo seletivo IBGE 2023. Tentei trazer conteúdos gerais aqui sobre raciocínio lógico, já que dentro do edital aparece com vários nomes, mas resumi aqui coisas que já caíram pela banca e IBFC em processos anteriores. Na descrição do vídeo vocês encontram link para outros vídeos com conteúdos mais completos sobre esses assuntos, caso queiram aprofundar um pouco mais. Conto com vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço.